Chega assim, enfim, o inverno amazônico e como vocês podem ver, tá muito claro e, gente, tá muito quente. Muito quente. Hoje é quinta-feira, acho que é entre dia 5 e 6, não lembro exatamente que dia é hoje, porque eu estou de férias, então quando a gente está de férias, a gente não liga muito em relação aos dias, apenas quando as férias estão acabando, a gente se importa. E, com licença, aprontando muito, porque, como vocês sabem, a Hazel é uma gata que gosta muito de câmeras. Ela estava dormindo, ela acordou para poder aparecer nesse vídeo. Gente, para começar esse vlog, eu tô um pouco assim, início de férias, eu não sei se isso acontece com vocês também. Quando eu entro de férias, eu fico meio que numa moleza para poder me acostumar com o período de férias. Por exemplo, eu estou muito acostumada, porque segunda não teve aula, quarta não teve aula, hoje eu vou ter que ir para aula, mas eu estou no clima de férias aqui, porque eu não estou indo para a faculdade de manhã. E o meu ritmo de leitura ele muda muito, porque eu já estava na minha, ok, eu já estava na minha rotina e agora eu tenho que adaptar uma outra rotina. Então, eu sempre acabo ficando muito pensativa com o meu ritmo de leitura e meio que tentar entrar de férias, de verdade, sabe? Esse sentimento. Não sei se isso acontece com vocês. Mas para esse vlog, eu vou começar esse vlog falando, mostrando para vocês alguns livrinhos que chegaram durante essa semana. Então, esse vlog é muito para mostrar um pouco do meu dia a dia durante esse período de férias, as minhas leituras, quero muito ler, assim, bastante agora, realmente, tentar um pouco a minha iniciação científica, mas é uma coisa que eu não quero bater cabeça agora, porque no dia 3, quando eu entrei de férias, no dia 3 das minhas férias, eu estava entrando em surto por causa da minha iniciação científica. Então, respirar fundo e vamos focar nos livros que chegaram, vamos lá. Os livros que chegaram aqui, eu vou mostrar por ordem dos que chegaram primeiro, né? Inicialmente, o primeiro que chegou foi Carmila, do Sheridan Le Fanu. É um autor da Irlanda. Essa edição muito linda que a Darkside. Eu pedi para a Darkside essa edição e a Darkside me enviou. Eles foram muito, muito, muito fofos. A moça que respondeu meu e-mail, ela foi assim, um fofo de gentileza. Muito, muito, muito fofa. E eles me enviaram Carmila, do Sheridan Le Fanu. É uma obra que eu já li, mas agora eu quero. Eu queria muito uma edição bonita, sabe? Eu acho que a edição deles é a edição mais bonita. E essa edição, ela é bem bonita. Se você já tem algum livro da Dark Side, você sabe que eles capricham demais. É uma nova tradução também. E a gente também tem muitos desenhos, muitas ilustrações aqui nesse livro. É um livro muito bonito mesmo. Então eu acho que essa releitura para mim vai ser muito mais marcante agora com uma edição tão bonita, sabe? Analisei A Volta do Parafuso, como eu disse para vocês, mas agora eu quero muito a edição da Dark Side, porque é uma edição muito bonita. O livro foi incrível, mas eu quero uma edição. Porque tem uns livros que não sei, eles são muito bacanas, mas pede também uma edição bacana, sabe? Também veio com esses desenhinhos, ó, esses marcadores, e em todos eles atrás vem escrito Camila. Muito lindo, né, gente? Aí o outro livro que eu recebi foi assim. Essa semana eu recebi uma caixinha bem especial, mas eu vou mostrar um primeiro que veio sozinho, que foi Flor Bela Espanca, sonetos dela. Gente, essa é uma autora portuguesa muito, 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 muito bem comentada. Os livros dela eu sei que são muito românticos, ela escreveu sonetos, poesia também, e a poesia dela é uma poesia bem romântica mesmo, sabe? Eu tô empolgada para ler, principalmente porque eu sei que essa é uma nova edição da Flor Bela Espanca. Eu só consegui encontrar os títulos dela em sebo e etc. Então, essa edição também ficou muito linda, porque é um rosa bebê muito fofo, Bela Espanca. O sobrenome dela é interessante, né? E aí eu recebi uma caixinha da Relicário, porque eu tive um pequeno problema com a editora que alguns meses atrasaram. Por exemplo, era para eu ter recebido esses livros no ano passado. Mas aí acabou que teve um evento, eles tiveram que participar, e aí minha caixinha acabou meio que não sendo enviada. Eu mandei e-mail para ele, né, tentando entender o que aconteceu. E aí a moça me respondeu, tentando resolver as coisas, eu mandei e-mail de novo, aí ela me respondeu. Enfim, e aí eles resolveram o problema, me mandaram uma caixinha com os títulos e eu estou muito ansiosa para mostrar para vocês as minhas escolhas. Eu vou começar mostrando para vocês as escolhas que eu fiz logo no início, né? Eu escolhi
Marguerite Duras, porque eu sou apaixonada por essa mulher. Tem um prefácio do Jacques Lacan, eu estou empolgada para ler esse livro. Eu já li duas obras da Marguerite Duras. Eu já li O Verão de 80, Hiroshima, Meu Amor, e foram essas duas obras que eu li dela. E foram obras incríveis, maravilhosas. Cada uma teve o seu ponto alto e a sua aquele que é especial, sabe? Eu gosto muito da escrita dela. Então tá aqui o Arrebatamento de Love tem. A tradução é da Adriana Lisboa. Eu acho muito legal porque também vem uma fotografia da autora no período que ela escreveu aquele livro. Por exemplo, ela escreveu um pouco mais jovem, aí eles colocam uma fotografia da época. Ela escreveu esse livro um pouco mais velha, ela entende. Eu acho isso muito genial, eu acho isso muito legal. Ó, essa aqui foi quando ela escreveu esse livro aqui. Então, esse período. Então, tá aqui. O outro título que eu pedi, acredito que junto com esse, foi esse aqui, da Adriana Lisboa, que é a tradutora da Marguerite Duras. A Isa leu um livro dela, que não foi exatamente o Vivo, mas essa aqui é uma indicação de uma moça há muito, muito, muito tempo, gente. Acho que há uns 2 anos atrás ela me recomendou esse livro. E agora, finalmente, eu lerei esse livro. É um livro de poesia. Eu sou apaixonada por poesia. Gosto muito, muito, muito. E a Adriana Lisboa é uma pessoa que eu vejo muitos comentários positivos, principalmente por causa da Marguerite Duras, né? Eu sei que tem outros títulos dela, um livro de romance. Inclusive, a Isa leu um livro de romance dela recentemente, que ela se apaixonou da Adriana Lisboa. Eu acho belíssima essa capa. E aí, o outro título que eu pedi foi. Esse aqui é um lançamento da editora. São dois ensaios. Um é do Thomas Love Peacock, acho que assim pronuncia. As Quatro Idades da Poesia. Os dois vão falar sobre poesia. E esse aqui que eu tô mais empolgada, para ser bem sincera com vocês. Que é do Percy Bysshe Shelley, que foi o marido da Mary Shelley, que é a autora de Frankenstein. Então, ele foi um poeta, ele é um poeta muito famoso. Ele não é tão famoso aqui no Brasil, mas na Inglaterra, na língua inglesa, ele é muito famoso mesmo, um poeta muito famoso. No Brasil e em muitos outros países, quem é mais famoso? Quem é mais famoso? Mary Shelley com Frankenstein final, um clássico, né? Maravilhoso, incrível. Mas como poeta, ele também é um cara, um nome de renome, sabe? Um nome de renome sobre defesa da poesia. Então, são dois ensaios que falam sobre poesia, muito da diagramação, e eu gosto muito das folhas da Relicário. Eu estou assim, muito empolgada realmente para ler esse daqui. Eu sinto que eu vou conseguir pegar alguma coisa assim para minha pesquisa. Não sei. Expectativas. Quase não saiu a palavra. E aí, o outro livro que chegou foi mais um da Marguerite Duras, que eu amo essa mulher, que é Olhos Azuis, Cabelos Pretos e A Puta da Costa Normanda. Será que eu posso falar? Não sei. Mas esse é o título do livro, então o que eu posso fazer? Mas tá aqui também é uma edição. Essa aqui, como a gente vê pela fotografia, a gente tem uma Marguerite Duras mais madura. Então a autora, ela tá numa idade diferente daquela lá. Então tá aqui a fotinha da autora, que é a mesma foto que tá na capa. Gente, dos dois, eu não vou poder dizer a sinopse para vocês, porque Marguerite Duras é uma autora, a tradução também é da Adriana Lisboa. É uma autora que eu não tenho vontade de ler a sinopse. Existem autores que eu me abstenho de ler a sinopse simplesmente porque são autores que eu já li algo, eu gosto muito da escrita deles e eu gosto desse quê de surpresa. Então, esse quê de surpresa, para mim, é maravilhoso. Então, eu vou conhecendo a personagem, eu vou desfrutando da escrita, eu vou desfrutando do enredo, do que está acontecendo, do contexto, da história, tudo enquanto eu leio. Porque eu sinto que quando eu leio a sinopse, alguma coisa se perde, particularmente falando. Mas quando, por exemplo, eu vou conhecer uma outra autora, quando eu vou conhecer uma obra, eu leio a sinopse, vejo se faz sentido para mim. Mas quando é uma autora, algum autor que eu já tenho um apreço, que eu gosto muito, eu não leio a sinopse. Por exemplo, Marguerite Duras, por exemplo, Hermann Hesse, por exemplo, Tolstói, por exemplo, a Isabel Allende, são autores que eu amo, são autores que isso é maravilhoso ler um livro deles, começar uma nova história, um novo enredo, enfim, sabe? Então eu não leio muito sinopse. Então, da Marguerite Duras eu vou precisar, não vou ter
Não vou poder dizer para vocês do que se trata, mas tá aqui. Esse é um outro título que eu quero ler dela. E me conta se isso faz sentido para vocês, se vocês também são assim, ou vocês leem a sinopse de absolutamente tudo. Enfim, eu queria muito ser assim, mas não faz sentido na minha cabeça, gente, perdão. E o último livro da Relicário que chegou aqui, que eu também estou assim com a expectativa altíssima para ele, que é Pequenas Coisas Como Estas. Também a tradução da Adriana Lisboa, gente. Essa mulher trabalha, hein? E esse livro aqui foi vencedor do Orwell Prize em 2022, na lista dos 100 melhores livros do século XXI, né, da New York Times, aquela do ano passado que teve toda aquela confusão toda, e também The Booker Prize 2022. Eu acho que esse daqui, na verdade, foi finalista, estava na lista, alguma coisa assim. Gente, a The Booker Prize, eu sei que é uma premiação de muito renome. Eu sei que também tem um filme, vou procurar a fotinha para colocar aqui para vocês. Eu não assisti o filme, eu não sei sobre o que se trata, então vamos conhecer juntos. Ambientado na Irlanda em 1985, este romance da premiada escritora irlandesa Claire Keegan gira em torno de Bill Furlonger, não sei como é que pronuncia o sobrenome. Um respeitável comerciante de carvão e madeira, filho de uma mãe solo que leva uma vida simples com a família. Durante o período de Natal, ele faz uma descoberta perturbadora sobre um convento local e as jovens mulheres que ali moram. Vivendo em uma comunidade profundamente marcada pela influência da igreja, Bill é levado a confrontar-se com sua consciência moral e o silêncio conivente que o rodeia. Nossa, a autora é irlandesa. Era só isso que eu sabia, que a autora era irlandesa. É um título relativamente curto, ele tem 118 páginas e ele é bem curtinho assim. Eu tô muito empolgada mesmo, de começar de fato por vivo. E depois, agora que eu li a sinopse, eu fiquei muito curiosa. Eu acho que eu vou pegar pequenas coisas como estas. Então é isso. Primeiro eu queria começar esse vlog mostrando os reviews que chegaram por aqui. E agora eu vou tentar ler, porque eu não estou conseguindo ler direito durante as minhas férias. Eu acho isso uma blasfêmia. Então, é isso, gente. Gente, eu estava falando esse tempo todo e eu não tinha ligado o microfone. Então, é certeza que vocês não estavam me ouvindo bem. Na verdade, certeza que vocês não estavam me ouvindo. Então, eu fiquei toda animada, falando um monte de coisa aqui e vocês não estavam nem me ouvindo. Então, vamos recapitular. Hoje é sexta-feira, pela manhã. Eu tô de férias, né? Como eu falei pra vocês. Ontem eu tive aula. E eu fui pra aula, bonitinha. Agora eu acordei de manhã. Não acordei tão cedo, tá? Acordei mais 8 e pouco. Então, eu estou de férias, gente. Estou de férias. Eu já tomei café. Tomei café assistindo alguma coisa. E, na verdade, eu estava assistindo um vídeo da Amy. E eu gosto muito do canal dela, porque ela é uma pessoa que estuda, a graduação dela é em estudos literários. Aqui a gente tem letras, e dentro de letras você encontra literatura, linguística, enfim, todas essas áreas, todas essas áreas mesmo das letras que você pode escolher e seguir, etc. Mas lá, tipo assim, quando você começa, você vai escolhendo o seu caminho, então você só pega de matérias de um assunto que você quer. E eu acho isso muito legal. E eu gosto muito do canal dela, principalmente porque ela lê muitos clássicos, mas ela também lê muitos livros de fantasia. Então quebra esse paradigma horrível que a gente tem até hoje, de que você ou é leitor de clássico ou você é leitor de contemporâneo, ou você é só leitor de fantasia. E aí a galera que tá aqui menospreza a galera que tá aqui, a galera que tá aqui menospreza a galera que tá aqui. Não que tenha uma ordem, tá? Que eu acho que um é melhor que o outro, mas, tipo assim, as pessoas se acham melhor e criticam que, sabe? E eu acho isso tão cansativo, gente. Eu acho muito legal ela lê o que ela quer. Então isso é muito legal. E mais, vamos lá, gente, falar um negócio que eu quero muito falar pra vocês.
ontem eu tava mostrando pra vocês vários livros que chegaram da Relicário. E eu peguei, assim, despretensiosamente, um livro do ontem, tava mostrando pra vocês os livros da Relicário que chegaram. E aí eu vi muitos comentários positivos com relação a esse livro. E aí eu falei assim, tô aqui de tarde, eu vou focar minha energia aqui em um livrinho. E aí, quando eu vi, eu tava viciada nesse livro, que é Pequenas Coisas Como Estas. Eu falei que eu ia começar um outro título, acabei começando esse. Gente, vamos lá. Esse livro é Pequenas Coisas Como Estas, é da Claire Keegan, que é uma autora irlandesa. Eu já falei pra vocês ser melhores livros do século XXI, naquela lista da New York Times, etc. Enfim, eu sei que tem filme, mas eu tenho um problema, porque eu nunca sei. Tipo assim, quando eu gosto muito de um livro, tem muita gente que eu vejo que, nossa, parte logo pra assistir o filme, pra ver a adaptação, pra ver, né, e tal. Só que eu não sei, quando eu leio o livro, e eu gosto muito do livro, acho que mesmo quando eu não gosto muito do livro, às vezes eu tenho um trave de assistir a adaptação. Eu sei que a adaptação, né, não pode ser tipo assim, quando a gente estuda dentro da literatura, que você analisa a adaptação como adaptação e você estuda o livro como um livro. São duas formas de arte completamente diferentes, vai ter as suas distinções. Algumas coisas não vão ser adaptadas, etc. Enfim, toda aquela problemática de adaptação. Mas eu não sei, eu não tenho, assim, quando eu gosto muito do livro, no meio do caminho eu fico assim, nossa, vou ver adaptação, vou ver adaptação. E aí eu acabo que eu nunca assisto adaptação, porque eu não tenho vontade de assistir adaptação. Não sei, não sei. Tipo, às vezes me dá vontade, mas quando vou colocar, aí não me dá realmente vontade de assistir, sabe? Enfim, vamos voltar pro livro. Tipo assim, esse livro, como eu li a sinopse pra vocês, a gente vai se passar, a história vai se passar no interior da Irlanda, vai acompanhar um cara, o Bill, apelido dele, Bill. E ele tem 5 filhas, a esposa, ele tem uma vida assim muito boa. A mãe dele teve ele quando ela tinha 16 anos de idade. Então a família foi no período pós Segunda Guerra Mundial. Então a família ficou assim chocada e expulsou ela de casa mesmo. E aí a pessoa que abraçou ela, de certa forma abraçou, assim, abraçou ela. E a criança foi a pessoa que a mãe trabalhava, que era uma senhora de origem inglesa, uma mulher viúva, ela morava sozinha, e aí a mãe do nosso personagem principal, o Bill, ela com 16 anos de idade, teve o bebê, teve o Bill, e continuou morando com essa senhora e também trabalhando como empregada doméstica para essa senhora. Trabalhando, fazendo tudo e tal. Uma coisa que eu achei muito interessante como a autora trabalhou aqui é que ele é uma pessoa que pensa muito sobre a vida. Ele pensa muito sobre o passado. Ele tá aqui com quase 40 anos de idade, mas ele tá relembrando tudo isso. Ele tá relembrando da infância dele, ele tá relembrando pequenos detalhes, ele tá se questionando ainda de muitas coisas. Ele é uma pessoa muito feliz com a vida que ele tem, mas ele também se questiona muito sobre tudo. Sabe? E isso é uma coisa que eu achei muito interessante e me instigou muito no livro. É uma pessoa que trabalha numa empresa que fornece carvão. Já é lá em 1985, acredito eu. Então, ele tá lá levando carvão, e aí ele tem aquela vida, tipo assim, trabalha, aí ele volta pra casa, trabalha, volta pra casa. Então, esse momento cíclico da vida dele é uma coisa que ele pensa muito também sobre isso, sabe? E aí, em determinado momento, ele vai entregar uma carga num mosteiro organizado por freiras. E aí existe também as meninas que a família aconteceu alguma coisa, a família mandou elas para lá e elas estão no mosteiro e as freiras, elas são as freiras, cuidando dessas meninas, etc. E aí ele vai lá e ele se depara com uma cena, assim, que choca ele, e isso fica na cabeça dele. E, e aí eu não vou contar muita coisa, mas esse livro se baseia em algo que realmente aconteceu, não a história em si, tipo assim, o Bill, a pessoa, mas em algo histórico na Irlanda e em outros países durante esse período, e que tem a ver com a Igreja Católica, com as freiras, esse poder da Igreja Católica na Europa e etc., nesses países. E é um livro incrível, muito bem escrito, muito bem conduzido. E quando eu falei que, tipo assim, logo no início, eu não sei se eu falei agora nessa gravação, mas, tipo assim, eu não sabia muito bem pra onde a autora tava levando, é porque eu tava muito curiosa pra saber o que ia acontecer. E, tipo assim, a forma como ela conduz é um livro que, quando você começa, você fica pensando assim, nossa, que interessante. E aí ela demora um pouquinho pra te contar aquele fator. E essa demora é angustiante, mas não te faz desistir do livro, entendeu? Porque é muito bem conduzido. E eu achei assim
lindo, maravilhoso, assim, é um livro muito bem conduzido para um assunto que realmente, de fato, ela quis trazer à tona, uma coisa que não é tão falada, mas que, tipo, acometeu muitas mulheres, muitas meninas, muitos bebês. Ai, gente, é muito bom esse livro. Ele é muito curtinho, ele é desse tamanho, ele é nessa ediçãozinha aqui, e ele tem por volta de 118 páginas, acredito eu. 118 páginas, e aí tem uma nota sobre o texto, que a autora vai explicar um pouquinho, etc. Enfim, eu amei. Eu falei pra vocês, eu tinha aula ontem, e aí eu acabei me atrasando pra aula, porque, tipo assim, eu tinha que me arrumar, eu tinha que tomar um banho, me arrumar pra ir pra aula, pegar meu ônibus, mas ao mesmo tempo eu falei assim, não, falta, tipo, 10 páginas, eu preciso finalizar esse livro, eu preciso saber o que aconteceu. Tipo assim, sabe quando fica na sua cabeça? Enfim. Mas enfim, adicione no seu carrinho, leiam pequenas coisas como estas. Eu tô pensando em. Eu vou bater uma foto, agora na verdade, tô pensando, eu vou bater uma foto e aí eu vou escrever uma resenha, porque eu preciso falar desse livro em forma de escrita e eu preciso que esse livro vá para o meu perfil lá no Instagram literário, porque, enfim, sabe quando você precisa confortar esse livro? Eu tô aqui o quê? Quase 10 minutos falando desse livro. E aí eu preciso falar desse livro. Então, pequenas coisas como estas, da Claire Keegan. Leiam. E hoje também, eu não sei se hoje exatamente é uma coisa que eu vou fazer. Não sei se eu vou fazer isso hoje, porque eu estou de férias. Então eu tô tentando levar as coisas de uma maneira mais leve, antes que a minha ansiedade ela fique crítica. Eu tenho uma matéria de poesia e o meu professor, que também é meu orientador, mas aqui, ele como professor, ele desenvolve uma atividade que, tipo, toda semana a gente vai falar de um autor diferente. E nessa semana não teve aula, então na próxima semana a gente vai falar de dois autores. Não lembro qual é o anterior ao meu, eu só lembro do meu mesmo, que é o T.S. Eliot. Mais especificamente, é meio que uma ordem de nomes, e aí eu acabei ficando com T.S. Eliot. E aí eu e mais uma colega, eu vou ler um texto, ela vai ler, uma amiga na verdade, eu vou ler um poema, a gente vai ter que falar sobre esse poema, o que a gente achou, um pouquinho do autor. Então, assim, o que eu gosto dessa matéria é que realmente você não precisa, tipo assim, se debruçar de uma maneira crítica, cada linha. Porque o professor mesmo vai fazer isso, sabe? Ele gosta mesmo que a gente tente interpretar. Só tenta interpretar. O que ele está querendo dizer ali naquela frase, o que ele está querendo dizer nessa sentença, o que ele está querendo te dizer no poema, quem é que está falando, para quem está falando, você interpreta alguma coisa ali. Por exemplo, na aula passada, a gente falou sobre Emily Dickinson. E aí tem um poema da Emily Dickinson que ela fala sobre a morte. Então a morte, ela é uma figura personificada num cavalheiro, sabe? E aí ela brinca com essa questão da morte e aí essa ideia que a gente tem sobre algo tão tenebroso, né, para muitas pessoas. Ela também tem uma sentença lá que é uma frase, duas, três frases. Ela passa na frente de um local onde tem várias crianças brincando. A segunda frase é sobre o trigo que está crescendo ali. E a terceira frase é sobre o pôr do sol. Então, nessas três frases, ela está falando de quando você nasce, quando você vive e quando você morre. Então, tá vendo como um poema ela tem, tipo assim, não te dito com as palavras de forma literal, mas você interpreta aquele poema de uma determinada forma. E isso é muito legal, a forma como ele tenta fazer a gente realmente pensar sobre tudo isso. Então, o T.S. Eliot é o autor que pelo meu nome lá, eu fiquei responsável por um poema dele, que é alguma coisa na Mag. Eu não lembro qual é, mas eu tenho essa edição aqui que eu ganhei do Mozão há muito tempo atrás, que eu preciso ler. E aí, aqui, eu acredito eu que esteja todos os poemas dele. Então, eu também vou encontrar o poema dele aqui. E o melhor é que essa edição aqui, ela tá numa edição bilíngue. Então, tem um poema original e tem a tradução do poema. Então, daqui a pouco, eu vou procurar. E eu quero eu quero ler o poema. Eu sei que o poema é curto. E aí, eu quero ler e tentar começar a interpretar. E para poder apresentar. Se eu não me engano, são 10 ou 15 minutos completamente em inglês. Enfim, é isso. T.S. Eliot. Próxima semana eu vou fazer um outro vlog e aí eu vou poder também mostrar para vocês, se vocês quiserem, a minha interpretação com relação ao poema, como é que foi a apresentação e etc. E nesse vlog de leitura, hoje pela manhã eu quero muito, agora eu fiquei muito mais empolgada, eu quero escrever essa resenha.
E agora pela tarde eu vou ler. Vou ler. Agora pela tarde eu vou ler loucamente. Hoje tem sprint de leitura do clubinho e eu tô muito empolgada. Chega assim na quarta-feira, eu já tô pensando no sprint. Eu tô pensando no sprint que acontece toda sexta-feira e sábado. Sexta-feira acontece 7 horas da noite e sábado acontece 6h30. Então eu tô muito empolgada. Eu vou ler, aliás, no sprint de leitura, Alfarol. Eu tirei a jacket, mas essa é a minha edição de Alfarol, gente. Ela tava com a jacket bonitinha, mas dá muito trabalho você ficar segurando a jacket, sabe? E aí eu tenho medo de amassar. E eu falei, não, pra preservar a jacket eu vou deixar pra ali. Eu já comecei a ler esse livro. E eu já comecei a marcar muita coisa. Eu tô na página 12 dessa edição, começa na página 5, então ele bem pouquinho mesmo. E aí, é um livro, a meta, ela tá muito tranquila. Tipo assim, começa na página 5 e é pra ler até a página 54. Eu vou deixar para ler esse livro hoje pela noite com os apoiadores. Eu acho que a gente vai ter uma discussão muito legal, estou muito empolgada. Mas eu tenho que começar. Quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a marcar muita coisa. Eu acho que de um tempo para cá, quando eu comecei a ler, principalmente a Montanha Mágica, quando eu comecei a ler também Marcel Proust, que eu comecei a ler Marcel Proust, eu vou falar para vocês também aqui nesse vlog, aproveitar logo. Na semana passada, na sexta-feira, foi meu último dia antes de entrar de férias, eu decidi fazer uma loucura. E aí eu comprei o primeiro livro do Marcel Proust. Eu comprei A Procura do Tempo Perdido, volume 1, para o lado de Suwon. Aqui essa edição da Companhia das Letras. Eu fiquei muito reflexiva em qual edição eu iria ler. Tem 3 edições aqui no Brasil traduzidas, né? Assim, de edições novas, não um sebo que você encontra. A gente tem a edição da Companhia das Letras. Na verdade, não fui eu que pesquisei isso, foi o Mozão, tá bom? E aí ele me contou, e agora eu tô contando pra vocês. Eles têm 3 edições. E aí a gente tem a edição da Companhia das Letras, a gente tem a edição da Nova Fronteira e a gente tem a edição da Biblioteca Azul. A edição da Biblioteca Azul, porque eu escolhi essa daqui, tá bom? Vou explicar pra vocês. A edição da Nova Fronteira, eu acho que eu explicando primeiro da Nova Fronteira vai fazer mais sentido. A da Nova Fronteira, se você já viu, ela é dividida em 3 volumes. Você tem 3 livros, assim, 3 volumes. Só que em um volume você tem 2 livros. Porque no total, Em Busca do Tempo Perdido é dividido em 7 livros, ok? Então, em um volume você tem 2, 2 e 3. Então, dá 7. A edição da Biblioteca Azul e a edição da Companhia das Letras, eles decidiram separar os livros. Então, vai lançar 7 livros de fato. Da Biblioteca Azul, essa era o que eu queria. Por quê? A da Nova Fronteira, ela é muito boa, mas eu tenho medo, tipo assim, esse livro é pequenininho, dá pra eu levar, mas aí se for maior, eu não vou conseguir levar, entendeu? Vai ficar muito grande. Então, isso já ficou na minha cabeça e vai me atrapalhar. Ok. A Nova Fronteira é muito boa, a tradução é apenas uma pessoa que traduziu todos os 7 livros, porém não tem nota de rodapé. Então, isso me pega. A da Biblioteca Azul tem nota de rodapé muito boa e é dividida em 7 livros. Só que cada livro é a tradução de uma pessoa diferente. Então você vai ter tradução, acredito, do Mário Quintana, aí o segundo você vai ter uma outra tradução. Enfim, são 7, eu acho, não sei se exatamente são 7 tradutores, mas eu sei que não é apenas uma pessoa que traduziu todos os 7 livros. A da Companhia das Letras é a que veio, né, para quebrar tabus. A da Companhia das Letras é uma pessoa que está traduzindo. Não sei se traduziu já tudo, eles estão demorando para lançar, mas enfim. Mas é um tradutor e tem nota de rodapé. Então, todas as problemáticas das outras editoras, a Companhia das Letras veio para arrasar. E só que a da Companhia das Letras tem um problema. A gente tem o volume 1, a gente tem o volume 2, mas essa edição ela é de 2022 e a gente está em 2025. Eles lançaram o primeiro e o segundo. Se eu ler o primeiro e eu finalizar o segundo, eu não vou ter o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo da Companhia das Letras para ler, porque eles não lançaram até agora. Então, eu fico imaginando muito quem comprou na época, super empolgado, pensando que a editora ia lançar no mesmo ano, no ano seguinte, e leu o primeiro e o segundo e tá até agora esperando, porque, amigo, tipo assim, eu fico pensando, são 7 livros. Se eu quero ler, eu vou começar esse projeto, eu quero ler o primeiro, o segundo e o terceiro seguidamente. Eu não quero esperar anos para finalizar, para começar o terceiro, para começar o quarto e finalizar os 7 livros, sabe? Fica uma coisa muito cansativa. Mas mesmo assim, eu comprei a da Companhia das Letras. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou comprar o primeiro, eu vou comprar o segundo. A partir do terceiro, eu vou comprar outra edição.
Eu não sei se eu vou comprar a da Biblioteca Azul. Eu vou ver quem traduziu, se a tradução é boa. Ou talvez eu me invoque e eu compre logo da Nova Fronteira, que da Nova Fronteira tem todos os 7 livros. E aí eu já não vou ler o primeiro e o segundo, eu vou ler a partir do terceiro. E eu acho que vale a pena, porque são 7 livros. Então, de 7 livros eu já li 2, eu vou ter mais 5 livros para ler. Então, o box, de alguma maneira, vai valer a pena. Então, vou esperar. Não sei. Eu comecei a ler esse livro essa semana agora. Eu li, gente, assim, quantas páginas? Eu li 2 páginas desse livro, tá bom? Calma aí. Mas essas 2, não, eu li 3 páginas. Eu li 3 páginas e o livro ele é relativamente pequeno. Ele tem 426 páginas. Chega a ser um calhamaço, né? Calhamaço a partir de 400 páginas. Que viagem, que viagem. Ele começa, até nessas 3 primeiras páginas, ele só tá falando de quando ele dorme. Tipo assim, ele tava dormindo, aí ele acordou. Aí nisso ele começou a lembrar de um monte de coisa. Ele tá pensando, tipo assim, sobre a lâmpada, a lâmpada não, perdão, a vela, se a vela tá acesa, ele percebe que a vela não tá acesa. Ok, a vela não tá acesa, aí tá tudo escuro, e aí ele acorda, e aí ele fica pensando assim, aonde eu tô? Em qual casa eu tô? Porque a disposição dos locais, da janela, da minha cama, ela também me diz a disposição de onde eu estou dormindo. E aí ele começa a lembrar, na casa da fulana, quando eu era criança, a disposição era assim, assim, assim. E aí ele começa a lembrar desse período. Aí ele lembra do outro período que ele vai viver em uma outra localidade. E aí ele lembra da disposição da casa, da cama, da janela e etc. E ele vai lembrando desse período. E então ele fala de uma maneira muito, muito viajado, sabe? Mas é muito bom. Eu não sei explicar pra vocês. É um livro bastante denso. Eu estava esperando um livro denso, mas eu não estava esperando um livro denso como esse. Eu não sei se vai ser com todo assim, eu acho que o livro todo vai ser assim, mas é um livro denso que também é muito bom, sabe? Enfim, eu tô gostando muito. Eu tenho uma amiga que é a Denise. A Denise ama esse livro, é o livro favorito da vida dela. O meu é Ana Karenina, mas é o livro favorito da vida dela. E ela tá, tipo assim, há muito tempo falando desse livro. Então eu tô muito feliz, tô muito empolgada para ler. E agora eu comecei esse livro, Em Busca do Tempo Perdido, que é a tradução aqui A Procura do Tempo Perdido. Mas eu não vou conseguir desassociar, vou ficar falando Em Busca do Tempo Perdido. Mas é isso. Eu comecei a ler esse livro, mas também não tenho pressa, tá bom, gente? Eu já cansei eu já passei dessa fase de colocar meta e ficar me desesperando por causa desse livro, é uma coisa que a minha ansiedade não me permite. E, enfim, tá aqui, Em Busca do Tempo Perdido. Eu vou dar continuidade nesse livro quando eu estiver com vontade. Eu tô muito empolgada para ler esse livro, de fato. E eu vou lendo aos poucos. É um livro que eu acho que eu vou lendo aos poucos, vou conversando muito com a obra, vou conversando muito com o que está sendo discutido ali. Enfim, Em Busca do Tempo Perdido. Então hoje eu vou escrever minha resenha. Hoje eu pretendo também de tarde aproveitar para ler muito. Eu quero pegar um livro e começar a ler esse livro. E mais tarde vai ter sprint. Então, como nesse vlog eu comecei a falar muito, eu vou finalizar esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui, ó, deixe nos comentários. E é isso. Um beijo, me conte o que vocês estão lendo. E eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Um beijo, gente.